Meus queridos irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Adevan Silva e hoje quero trazer uma rápida reflexão sobre não desista de orar. Quero fazer isso à luz de Lucas capítulo 18, versículo 1, um texto conhecido como a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O livro de Lucas é conhecido como o livro das grandes parábolas, pois este livro tem 24 capítulos e várias parábolas. E parábola é uma narrativa lançada ao lado em forma de ilustração ou analogia. O texto que lemos é uma parábola narrada por Jesus. Essa parábola é exclusiva do livro de Lucas, ou seja, só aparece nesse evangelho. E essa parábola narrada por Jesus ensina o crente perseverar, persistir em oração e nunca desistir. Assim como a viúva persistiu até ser atendida, o crente deve perseverar em oração, mesmo diante das oposições e das situações adversas. Em Lamentações capítulo 3, versículo 29, diz: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. A Bíblia nos inspira a perseverar em oração e nunca desistir da oração. E foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos em Lucas capítulo 18, versículo 1 em diante, quando ele conta uma parábola ensinando os discípulos a perseverar em oração. 3 razões para você perseverar em oração. Primeiro, a oração pode mudar uma sentença de morte. A oração pode mudar uma sentença de morte. A Bíblia diz em Isaías capítulo 38, versículo 1 a 10, que o rei Ezequias adoeceu de uma doença fatal, mortal, ia morrer, e Deus enviou o profeta Isaías para o palácio levar uma mensagem ao rei Ezequias. E o profeta foi, chegando lá, disse: põe a tua casa em ordem, porque por certo morrerás e não viverás. Virou as costas e foi saindo do palácio. Mas o rei Ezequias virou para a parede e começou a orar e a chorar. E quando ele começou a orar e a chorar, a palavra veio ao profeta Isaías e disse: vai até o rei Ezequias e diz: eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e diz a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. A oração mudou a sentença de morte. Quem sabe você recebeu uma sentença desfavorável, mas se você orar, Deus pode mudar a situação. Primeiro, a oração pode mudar uma sentença. Segundo, a oração abre a porta do impossível. Jesus disse em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. No primeiro livro histórico de Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 18, conta a história de Ana. Ana era uma mulher estéril. Ser estéril naquela cultura, naquele contexto, era ser amaldiçoada. Por isso, Ana era perseguida e zombada. Ela passava por zombaria, mas diz a Bíblia que Ana orou ao Senhor. E quando ela orou, o impossível aconteceu. Deus abriu a sua madre, ela gerou Samuel. O nome Samuel significa pedido a Deus. Samuel foi fruto da oração de sua mãe, Ana. Se você orar, o impossível pode acontecer. Deus pode curar sua família. Deus pode curar você. Deus pode salvar seu filho. Deus pode salvar a tua casa. Ore e o impossível vai acontecer. Terceira razão, a oração vira um cativeiro de dor. Jó 42, versículo 10 diz: e virou o Senhor o cativeiro de Jó
quando este orava pelos seus amigos. Jó orou e Deus virou o seu cativeiro. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, conta a história de Jabes, ou Jabez, como queiram. Jabes recebeu esse nome porque foi gerado com dores. O nome Jabes significa veio a minha vergonha, veio a minha dor. A sua mãe deu esse nome a ele porque ele foi gerado com dores. Naquela cultura, o nome da criança era dado devido a alguma circunstância do seu nascimento e acreditava-se que esse nome seria uma profecia para o seu futuro. Então, quando a sua mãe colocou o nome Jabes, está dizendo que vai gerar dor, vai gerar sofrimento. Mas Jabes orou ao Senhor e o Senhor mudou o seu cativeiro, mudou a sua história e ele se tornou o mais ilustre da sua geração. Se você orar, Deus pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Adevan Silva. Se inscreva no meu canal, compartilhe essa mensagem, esse vídeo, para que outras pessoas recebam essa palavra. Deus te abençoe. E Jabes orou, dizendo: se o Senhor me abençoar, se alargar as minhas fronteiras, se a tua mão for comigo, e diz a Bíblia, Deus ouviu a sua oração. Se você orar, toda sentença de maldição será quebrada e Deus vai te abençoar. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.